E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então eu quero falar agora de um dos momentos que antecedem a grande tribulação. Esses momentos que antecedem a grande tribulação é um momento de preparação. Quando começar a última semana de Daniel, já começa com a manifestação da plenitude do Espírito. Você que fez o seminário comigo, você já estudou sobre esse assunto e você sabe que para a manifestação dos 7 Espíritos de Deus é necessário manifestar ali o Espírito de vida, que é uma conjuntura do amor. Então eu quero ler com você uma passagem que Jesus disse agora aqui no Evangelho de Lucas. Olha o que ele fala no capítulo 21, no versículo 8. Ele diz assim: Disse então ele: Vede, não vos enganeis, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Ou seja, mas ainda não é o fim. Você conhece esse texto, quando ele é citado lá em Mateus capítulo 24, Jesus chama esse momento de o princípio das dores. Tá? Versículo 10. Então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Isto ainda é o princípio das dores. São sinais que ocorrem nos céus e na terra que antecedem a última semana de Daniel e que Jesus chama de princípio das dores. Tá? Isso comumente já está acontecendo e a tendência, como as dores de parto, é aumentar cada vez mais. No verso 12 ele diz assim, mas antes de todas essas coisas que eu acabei de ler, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Ou seja, antes mesmo de intensificar o princípio das dores, porque ele é princípio no começo, mas ele vai aumentando, até chegar ao final que desemboca ali na grande tribulação. Porém, antes de começar tudo isso, o que ele falou, olha, antes de começar essas coisas, vão conduzir vocês às prisões, às sinagogas e diante de reis e presidentes por causa do meu nome. E por que vai acontecer isso? No versículo 13 ele vai dizer, e vos acontecerá isto para testemunho. A palavra testemunho, quando Jesus fala lá em Atos, vós sois as minhas testemunhas, né? E vós sereis minhas testemunhas em todas as nações e tal, a palavra ali é mártir. E vós sereis os meus mártires. Interessante, né? Porque a gente vê que muita gente quer ser parte das duas testemunhas. Então, eu não estou dizendo que todas elas vão morrer, mas eu estou dizendo que você tem que estar preparado para morrer. E isso te serve para testemunho. E isso te serve para isso que você foi chamado para ser. Para que você foi chamado para ser? Você foi chamado para ser uma das testemunhas. Uma palavra poderosa como essa que Deus deu para você, eu vou te dizer até mais, meu irmão.
Tem muitos cristãos hoje que morrem com alegria, sem conhecer a palavra que nós acreditamos, que nós conhecemos. Então, há uma cobrança muito maior para nós que a conhecemos. Tá? Então veja aqui, ó, versículo 14. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como uma vez de responder. Né? Quando nos colocarem diante das pessoas, isso é uma coisa que eu tenho muito no meu coração, isso de não ficar preocupado com o que eu vou falar, porque eu sei que o Espírito vai conduzir a palavra na hora certa. O Espírito vai conduzir, não fica propondo, né? Não fica querendo descobrir o que irá responder, uma vez que é o próprio Deus quem vai proporcionar isso. Versículo 15, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. A perseguição pela qual nós iremos sofrer antes de uma dimensão maior, que é o do princípio das dores intensificada e que antecede aos da grande tribulação, por causa do nome dele, já seremos odiados, levados aos grandes. E ele fala, eu vos darei palavra que ninguém poderá contradizer. Ninguém poderá contradizer. Ninguém vai conseguir resistir à sabedoria que eu vou dar para vocês. Isso tem um preço. Qual é o preço? Versículo 16. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão algum de vós. Gente, você já parou para pensar uma família entregando família? Pais entregando filhos, filhos entregando pais, dedurando. Jesus disse isso. Irmãos, inclusive vão matar. Aqui não é grande tribulação não, tá, gente? Isso aqui não é grande tribulação. Perfeito? E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Isso já é uma palavra certa, concreta e verdadeira. Mas ele dá também uma promessa aqui interessante, ó, no versículo 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Não perece, não cai, não sai um fio de cabelo da nossa cabeça. Aí o versículo 19 que fecha bonito, ó. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Na vossa paciência. A palavra de Deus diz a palavra da minha paciência. Como guardastes a palavra da minha paciência? Ó, você guardou a palavra da minha paciência? Guardou? Então, quando chegar naquele dia, na tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, eu também te guardarei. Apocalipse 3:10. Então, quem guardar a palavra da paciência vai conseguir possuir a alma. Vai possuir as almas. Ó, na vossa paciência, possuir as vossas almas. Ou seja, vocês vão preservar a alma de vocês. Por meio da paciência. A palavra da minha paciência. O que é a palavra da minha paciência? O que é aqui a palavra da minha paciência? É a palavra da minha perseverança. É a palavra de perseverança. A palavra de perseverança vai fazer com que nós venhamos a permitir, não, né? Vai fazer com que as nossas almas sejam preservadas. A palavra da perseverança preservará as vossas almas. É isso que Jesus está querendo dizer. E isso é antes da grande tribulação. Ele vai falar no versículo 20, ó.
Mas quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, aí pronto, já entrou numa outra situação. E por que ele permite que os filhos de Deus passem por isso? Por que eu vou ter que passar por perseguição, pessoas me odiando, família me entregando, eu sendo preso? Por quê? Qual é o motivo, qual é a razão dele permitir que essas coisas aconteçam comigo? Em Atos, no capítulo 14, no versículo 22, diz assim: e confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-vos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aí, depois de ter dito isso, verso 23, havendo-lhes por comum consentimento, eleitas anciões em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Os discípulos estavam passando por uma situação que exigia deles um movimento de fé, exigia deles um movimento de restauração de sentimento. E ele fala: eu vou confirmar aqui o ânimo dos discípulos, eu vou animá-los aqui. Eu vou animar o ânimo deles, o ânimo de todos eles aqui, porque veja, convém, é necessário, é mister, que vocês passem, não é por tribulação, ou não é por algumas tribulações, mas por muitas tribulações. Atos 14, 22. Convém passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Pessoal que acha que só o sangue resolve, só crer em Jesus resolve. É o que eu falo, a gente tem que pegar a Bíblia de uma maneira geral. Então, Jesus falou lá em João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo, porque quem não nascer da água nem do Espírito não pode viver e nem entrar no reino de Deus. Ok, nascer de novo é um primeiro passo para que você possa entrar no reino. E o segundo passo? O segundo passo é você, como diz Hebreus 5, 9, 8 e 9, né, vai dizer ali, é a obediência. E a obediência parte da necessidade de momentos em que você é tentado a não obedecer. É tentado a naufragar na fé. E aí foram os discípulos animados. Fala, gente, isso faz parte do Evangelho. Esse negócio de cristão dodoca, uma igreja mimada, que não suporta as aflições, que logo fica com medo. O meu papel aqui, o meu papel como um pastor, o meu papel como um profeta, é animar você. É fazer com que você acredite nas promessas de Deus. Eu quero que você comece esse ano de 2023 crendo nas promessas. Eu não estou dizendo que não é para você ficar triste, que não é para você ficar, muitas das vezes, angustiado ou abatido, porque isso faz parte. É nessa hora que você mesmo, nessas condições, você vai se apegar em Deus. Quando você está passando por provação, o que é uma provação, meu irmão? A provação, a tribulação, é o momento do teste, aonde Deus vai testar você. E se no momento da fraqueza você se mostrar frouxo, você não vai ter força nenhuma. Está lá em Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você não se animar, se você não levantar a cabeça, se você não começar a agitar,
no momento da tribulação, você não vai encontrar força em lugar nenhum. Paulo, ele sabia disso. Ele diz lá em Coríntios, quando eu cheguei à Macedônia não tive descanso, por dentro combate, por fora combate, por dentro temores. Mas Deus que consola os abatidos, me enviou a Tito. Então Paulo estava abatido. E Tito foi animar Paulo, porque o cristão passa por momentos de tristeza. Agora, o que não pode é deixar que essa tristeza venha a fazer com que ele estagne espiritualmente. Eu já vi gente que, porque passou por um problema seríssimo com a perda de alguém na família, ela parou a vida espiritual dela, parou. Falou, Deus, acabou aqui, respeita o meu momento de luto. Aí Jesus fala, olha, deixa que os mortos enterrem os mortos, você vai e pregue o reino de Deus. Não tem tempo para choradeira. Deus respeita o seu momento de luto, mas o seu momento de luto não pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 meses, 6 meses. Vai lá, chora, fica sozinho, fica no teu canto, mas volta. Volta. E olha que interessante, o que está aqui em Tiago, no capítulo 1, é uma passagem também que tem a ver muito com o que a gente está falando aqui agora. Ó, Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim, meus irmãos, tende por grande alegria, quando passardes em várias tentações. Grande alegria, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Olha aí, a palavra da paciência. Onde é que a perseverança e a paciência, ela passa pelo teste da fé. Tudo que você está aprendendo aqui no canal, tudo que você está aprendendo aqui com a gente, Deus vai pôr em prova. Não pense que não. Cada um com a sua luta, cada um com o seu problema, cada um do seu jeito. Eu com os meus problemas. Não pensa que eu não passo por problema, não pensa que eu não tenho as minhas dificuldades, não pensa que eu não choro diante de Deus, não pensa que eu me humilho aos pés do Senhor, não pensa que eu sou essa cara alegre o tempo todo, que isso é hipocrisia. Não é assim, a gente vê na Bíblia que não é assim, e não é assim com ninguém. Mas o que me sustenta é a alegria do Senhor. E, sabendo que a prova, veja, a prova da vossa fé, no momento em que a minha fé ela é provada, ela produz, ela opera, ela aperfeiçoa a minha paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Olha aí, para que Deus quer provar a nossa fé? Para que a minha paciência, a minha perseverança, ela venha se tornar perfeita. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Veja, porque é necessário passar por muitas tribulações, porque a tribulação, ela aprova a minha fé, ou ela prova a minha fé, e no momento em que minha fé ela é provada, a operação da paciência ela é realizada com o objetivo de me tornar semelhante a Jesus. Ah, você achou que ia ser como, meu chapa? Você achou que iria ser como? Tomando sopa de minhoca? Só no molezinho? Não! As tribulações que você passa são tribulações que Deus permite para que a sua fé seja provada e operando
a paciência, você seja como ele é, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, porque isso tudo aqui depende de discernimento, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça a Deus: Senhor, eu quero discernimento, me dá sabedoria para eu conseguir discernir essas coisas que eu não estou conseguindo discernir. Esse momento que eu estou passando, a vida que eu estou passando, esse momento, o que é isso? O que está acontecendo? Peça a Deus discernimento. Mas quando você pedir, versículo 6, quando você pedir, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense você que se você for pedir duvidando, você vai receber alguma coisa do Senhor, porque não vai. Um homem de coração dobre é inconstante, é aquela pessoa que é um bipolar espiritual, de uma dualidade espiritual, uma hora está bem, outra hora não está, uma hora está feliz, outra hora não está, outra hora está com Cristo, outra hora não está, uma hora está em pé, outra hora está caído. Ela dorme contigo, né, na fé e acorda com a mente apostatada. É aquela pessoa que não sabe. Cada dia é uma caixa de Pandora. Cada dia é uma caixinha de surpresa. Ela não tem consistência. Essa pessoa não vai ter sabedoria, não vai ter discernimento, vai ficar patinando na fé. Por quê? Porque ela não tem a paciência aprovada, operada na vida dela. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, no momento que você for abatido, né, no momento da sua exaltação, o camarada que estava exaltado, Deus foi lá e abateu ele, fica tranquilo, faz parte. E o rico em seu abatimento? Porque ele passará como a flor da erva. Isso é passageiro, essas tribulações são passageiras. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. A soberba, o contexto aqui é a soberba. O contexto aqui é a exaltação. O camarada que confia nas coisas que ele tem vai passar por um problema, uma situação. Olha o que ele diz para a gente finalizar. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado, feliz. Você está sendo tentado, você está sendo provado? Considere-se feliz, porque quando você for aprovado, Deus vai te recompensar com a coroa da vida. Então, irmãos, ano de 2023 não é ano para você ficar inconstante no Senhor, sem fé nele, abatido, prostrado, desanimado. Olha quantas coisas o Senhor veio falando, ele veio ensinando, os discípulos veio ratificando, e Tiago, ele vem só provando para nós, todos em uma só voz, que passar por tribulação, passar por momentos difíceis, você ser odiado, você ser traído pela família, uma coisa é certa. Tudo isso, em primeiro lugar, Deus não ia permitir que isso acontecesse, sabendo Ele que Ele tem um plano na tua vida. Isto não é o que nós passamos,
e vamos passar, não é como se fosse nós uma marionete na mão de Deus. Deus ele está fazendo isso para aperfeiçoar você. É para aperfeiçoar. Tem gente que é reprovado. Toda hora vai continuar na mesma prova até você ser aprovado. Uma hora você vai ter que ser, né? Ou não. Mas a aprovação, ela serve para isso, para aperfeiçoamento. Então convém que por muitas tribulações nós temos que passar para entrar no reino de Deus. Convém, é necessário. E essas tribulações ainda não é a grande tribulação. E mesmo assim, já tem gente andando para trás. Então, preste atenção na forma como você está conduzindo a sua vida espiritual hoje. Preste atenção. Preste atenção. Às vezes você está achando que está tudo bem, está tudo legal, você vai conseguir, ai que vem a grande tribulação, que não sei o quê. Mas hoje, agora, já está assim desesperado? Imagina quando chegar o dia. Então, na vossa paciência, vocês possuirão a vossa alma. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.